Olá, galera! Tudo bem, galerinha? Tudo bem com você? Receba o like da Mazé. Hoje, para você, tem o artigo de opinião, um texto dissertativo argumentativo que circula em diversos meios de comunicação, dentre eles jornais, revistas, rádio e diversos outros, em especial as redes sociais. Esse meio de comunicação tão admirado, tão utilizado por você. Mas fica aqui o recado, é necessário saber utilizá-lo. Então, o artigo de opinião apresenta um determinado tema e o ponto de vista do autor sobre o mesmo. Quem escreve um artigo de opinião é denominado articulista. É interessante pensar que o articulista tem como objetivo informar e persuadir o leitor, persuadir você para a leitura. Daí dizer da utilização de temas bastante polêmicos, da linguagem simples. Vai convencer, vai persuadir, vai atingir um público leitor, na sua maioria, uma massa, a sociedade como um todo. Então, precisa ter uma linguagem que chegue a todos os grupos sociais. Se o autor utilizar uma linguagem mais rebuscada, mais formal, com certeza estará restringindo o seu público. E isso não faz parte da proposta do artigo de opinião. Além disso, é interessante pensar, o verbo deve ser utilizado geralmente no imperativo, o verbo no presente. Você tem o artigo de opinião que perpassa por diversos meios de comunicação, de comunicabilidade. Quando se diz texto dissertativo argumentativo, dissertar, discorrer, escrever um texto escrito, argumentativo, porque o articulista apresenta a sua ideia, a sua tese, aquele tema, né, sobre o qual vai discorrer, mas ele precisa defender essa tese. E, para tanto, utiliza-se de argumentos plausíveis, consistentes, que de fato possam ser comprovados. Válido pensar ainda que os temas são e devem ser atuais. Quando eu digo o número de adolescentes grávidas aumenta consideravelmente na sociedade brasileira em pleno século XXI. É um tema polêmico, um tema atual. O índice de jovens adolescentes do sexo feminino tem superado o índice de adolescentes do sexo masculino que ingerem bebidas alcoólicas. Abuso sexual, violência doméstica, pedofilia, LGBTfobia. Esses, por exemplo, são temas atuais e consideravelmente polêmicos. Certamente você tem uma opinião a dar sobre os mesmos. Então vamos pensar o seguinte: o artigo de opinião é um texto que deve ter o poder de persuasão e apresenta, assim como os demais, uma estrutura específica. O articulador precisa ter boa oratória, eloquência, poder de convencimento, a arte do bem dizer, a arte do bem escrever, ok? Mas tendo bastante cuidado com a linguagem. Em relação à estrutura especificamente, nós temos a introdução, onde é apresentada a ideia principal, a tese que será defendida, o tema possível, né?
por si só é evidenciado na introdução. Temos o desenvolvimento, que é onde você, caro leitor, você, cara leitora, vai perceber que o articulista quer te convencer a respeito da sua ideia. Vai se desenvolver ali várias formas de comprovação de convencimento. Por fim, há a conclusão, onde depois de ter defendido a sua ideia, ele vai apresentar uma sugestão, uma possibilidade de resolução da problemática evidenciada. Fica aqui esse lembrete. Espero ter contribuído para o esclarecimento de suas dúvidas. Logo em breve estarei gravando outro vídeo exemplificando o artigo de opinião, retomando a estrutura. E agora eu deixo para você, receba o like da Amazé.